Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E eu tenho aqui ao meu lado hoje a doutora Valena Jacó e doutor Saulo Matos, ambos doutores em Direito e professores da Universidade Federal do Pará. A Valena, atualmente como coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo, e o Saulo como vice-coordenador. E eu queria, para iniciar nosso bate-papo, perguntar para vocês o que é uma clínica de combate ao trabalho escravo? Como funciona uma clínica? Quem pode participar? Vamos tentar compreender esse projeto tão interessante que vocês estão coordenando. Bom, a clínica é uma metodologia que existe nos Estados Unidos há algum tempo. Historicamente, as faculdades de Direito nos Estados Unidos todas têm clínicas de responsabilidade civil, direitos humanos, direito do trabalho. E a Universidade Federal do Pará hoje tem algumas clínicas que atuam tanto na área de extensão, quanto de ensino, quanto de pesquisa. Então, a clínica, na verdade, é uma metodologia que integra a prática, a teoria e a formação da pessoa. Quem trabalha na clínica, geralmente são pessoas que são professores, discentes, pesquisadores, residentes, advogados, que vão tanto pesquisar sobre um tema, quanto atuar, né, como junto a tribunais, junto a órgãos internacionais, junto às cortes internacionais. Então, só para dar um exemplo, a nossa clínica ela atua tanto junto ao STF, com a amicus curiae, preparando petições em casos específicos que são selecionados por nós, quanto em atendimento de demanda de trabalhadores resgatados em casos de trabalho escravo, quanto também com publicações, pesquisas, dissertações e teses que são produzidas no âmbito da clínica. E o acesso para fazer parte da clínica? Como é que é feita essa composição? Bom, atualmente a Clínica de Trabalho Escravo, ela faz parte da estrutura do Instituto de Ciências Jurídicas. Então, a gente pertence ao Instituto de Ciências Jurídicas e à Universidade Federal do Pará. E regimentalmente, né, para se participar da Clínica de Trabalho Escravo, tem que ter algum tipo de vinculação com a universidade. Então, a clínica ela é coordenada por mim, pelo professor Saulo. Ela está vinculada aos programas de pós-graduação, tanto o PPGD, que é mestrado e doutorado em Direitos Humanos, acadêmico, quanto ao PPGD-DA, que é o mestrado profissional, que é o nosso mestrado mais novo da casa, e o PPGD já é um programa que existe há mais de 40 anos. Está completando agora 40 anos, né? Então, as clínicas jurídicas, né, existem, apesar dessa nomenclatura clínica, né, elas são vinculadas à estrutura do curso de Direito, ou apenas à graduação, ou à graduação e à pós-graduação. A nossa clínica ela é composta por 5 professores, advogados, DE. O que significa isso? A gente só pode advogar nas demandas patrocinadas pela clínica. É como um escritório de advocacia voltado especificamente para... Isso. Para a gente poder... O nosso objetivo sempre lógico, além de ter a parte da extensão, que a universidade é um tripé, ensino, pesquisa e extensão, as universidades. A clínica, além de ter essa extensão, onde a gente vai prestar um serviço jurídico gratuito para esses trabalhadores, e não só para os trabalhadores. Nosso primeiro caso da clínica, este ano, foi de um denunciante de uma situação de trabalho escravo. Então, a gente prestou toda a orientação jurídica, a gente acompanhou esse denunciante e acompanhamos e denunciamos junto com ele para as instituições responsáveis. E a defesa, em juízo, vocês também atuam como se fosse, por exemplo, um escritório, mais um núcleo de prática jurídica, digamos? Sim. É como se fosse... Os núcleos de práticas jurídicas foram, inicialmente, né, foi uma forma que o Ministério da Educação, né, pensou para ter as universidades, os cursos de direito prestando uma atividade de extensão para a sociedade de forma gratuita. Então, os núcleos de prática jurídica é um escritório de advocacia geral, né? E as clínicas jurídicas, elas já são especializadas, onde eu vou ter uma prática diferenciada, porque é diferente da prática de um NPJ. A gente faz formação, treinamento. Nós temos agora, no próximo mês, a gente participa da Rede Nacional de Clínicas Jurídicas, porque a Clínica de Trabalho Escravo, ela advém da Clínica de Direitos Humanos, né?
Então, a Clínica de Direitos Humanos já existe há 13 anos. Tudo que a gente fez relacionado a trabalho escravo, a gente fazia dentro da Clínica de Direitos Humanos. E agora a gente entendeu que seria melhor criar uma clínica específica para trabalho escravo pelo aumento mesmo da demanda, que é o que a gente vem noticiando, né, Brasil afora, um aumento de casos de trabalho escravo. Trabalho escravo no estado do Pará, ele é fortemente na área rural, envolvendo a atividade da pecuária, mas também vem crescendo o número de casos de trabalho escravo na área urbana, a exemplo das denúncias que nós estamos tendo, assim, né, sempre relacionado ao trabalho escravo doméstico. Diria, Valena Saulo, assim, a demanda acho que sempre existiu, né? É que muitas vezes ela aparece ou não aparece. E nos últimos anos a gente percebe que a questão do combate ao trabalho escravo cresceu, provavelmente no São do atual governo, e ganhou protagonismo em termos de mídia, em termos de aumento de denúncia. E aí eu pergunto, como é que a clínica ela auxilia, por exemplo, os demais órgãos? Porque quando você está falando de combate ao trabalho escravo, você está falando de crime, né, de civil, penal, e obviamente tem toda uma estrutura para dar amparo a isso, o Ministério Público, a própria Polícia Federal ou do Estado. Como é que a clínica ela entra nesse processo e auxilia essas outras entidades? Ela interage, ela dialoga? Explica um pouquinho, já que vocês não vão combater esse problema sozinhos. Tem que utilizar o aparato estatal. Como é que funciona essa interlocução? Talvez de maneira bem prática, talvez para o público em geral, quando um trabalhador resgatado, digamos, ou é indicado para ir na clínica, como é que funciona? A ideia é acolher esse trabalhador na clínica, identificar se há trabalho escravo ou não, essa é a primeira tarefa, né? Isso é feito tanto pelos nossos residentes, que são alunos, normalmente da graduação, ou do doutorado, ou do mestrado, junto com os professores, que são advogados também, eles identificam. Identificamos que é um caso de trabalho escravo, é o que acontece a partir daí. Aí nós vamos ver que tipo de trabalho escravo é e quais são as condições, se há mais trabalhadores naquela situação no local. Então, digamos que haja mais trabalhadores, que é o mais comum. Não é só um trabalhador na situação, mas há um grupo, né, na zona rural. Então, nós entramos em contato com o MPT, que é quem vai nos também ser comunicado e vai poder também nos auxiliar a fazer, de repente, uma intervenção naquele local, fazer como chama? Resgate, um resgate, desculpa. Junto com o Ministério do Trabalho, né, que vai fazer isso. Também verificamos a questão criminal, se é o caso também de acionar o Ministério Público Federal, para que isso seja levado também para a Justiça Criminal. Além disso, esse trabalhador ele precisa de um acolhimento no sentido de verificar se ele está sendo ameaçado de morte ou não, ou seja, se ele vai ter que entrar num serviço de proteção ou não, de repente. Pode ser no seu trabalhador, pode ser uma pessoa que está denunciando. E também como manter esse trabalhador fora do trabalho escravo. Essa é uma questão importante também. Ele está ali não é porque voluntariamente se colocou ali. As condições sociais dele e econômicas levaram a isso. Então nós temos também que acionar o CRAS ou todo o sistema de seguridade social no Brasil para poder, de repente, conseguir uma renda para esse trabalhador, para conseguir, às vezes, tentamos também um emprego formal para que ele se afaste daquela situação e muitas vezes para que ele volte para o município de onde ele veio, porque o trabalho escravo tem uma característica. O trabalhador escravo dificilmente é do próprio município onde está a fazenda, né? No caso rural. Mas assim, de uma porta de entrada em relação ao combate ao trabalho escravo. Então, o fato ele acontece, é um primeiro contato que vai estudar aquilo, compreender, definir quais os órgãos vão ser acionados, se vai ter que ter uma batida lá para poder cessar uma situação que está acontecendo ou não, se vai ter que tomar uma... Seria essa porta de entrada, a clínica? Sim. E também naqueles casos, por exemplo, que o trabalhador não foi resgatado, mas ele tomou conhecimento através de campanhas publicitárias que ele foi escravizado, e aí ele procura a clínica para que a gente possa entrar no seu trabalho, por exemplo, para requerer os direitos deles, tanto as verbas decisórias comuns quanto ao dano moral individual em razão de ele ter sido submetido ao trabalho escravo. E, logicamente, né, a gente vai também poder fazer uma atuação, esse é o nosso grande objetivo, né? A gente realizar parcerias. A clínica ela é recente, ela é muito nova. A gente, semana passada, através de uma atuação em rede de clínicas,
com a Clínica de Trabalho Escravo da Federal de Minas Gerais e com a Clínica de Direitos Humanos da Federal do Mato Grosso, a gente protocolou 2 amicus curiae, que é uma peça jurídica dando subsídios para o Supremo Tribunal Federal em 2 grandes ações que foram ajuizadas lá pela Procuradoria-Geral da República relacionada à temática de trabalho escravo, e a gente entrou com essa peça, com esse amicus, para dar subsídios e apoio ao tribunal para que ele julgue esse processo, esses 2 processos. E aí também a gente tem um acordo de cooperação técnica com essa clínica de trabalho escravo, que já existe há mais de 10 anos, para que eles possam fazer a formação prática da nossa clínica de trabalho escravo, porque a partir da nossa formação a gente poder também formar, que como tem atividade de ensino na clínica, o objetivo é fazer a formação, por exemplo, de mais advogados. A gente está com parceria agora a ser firmada com a CPT de Tucuruí, com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Félix do Xingu. Semana passada nós estávamos em reuniões com eles, e com a Só Direitos, né? Atualmente, e com a Defensoria Pública da União, uma coordenadoria específica que eles têm de trabalho escravo. Então, assim, agora é o momento que a gente tem de firmar parcerias, além do Ministério Público do Trabalho, que a gente já foi criado, né, nesse diálogo constante com o MPT, com a Superintendência Regional do Trabalho, porque a clínica ela é destinada a servir como mais um apoio, mais uma entidade de apoio a essas instituições para o combate ao trabalho escravo, porque nós somos muito poucos. Então, a gente precisa, por exemplo, capacitar e formar mais advogados que saibam como acessar o sistema de justiça para, né, defender aquele trabalhador, para denunciar o trabalho escravo. A gente também tem um objetivo da clínica de, em casos específicos, atuar como assistente de acusação com o Ministério Público Federal. Então, a gente está a depender de um acordo de cooperação técnica com eles. E sempre pensando na formação dos alunos. E eu estou percebendo aí, Valena, que a clínica, ela atua não só no combate ao trabalho escravo em sentido amplo, como violação de direitos humanos que mas ela também tem permissão para atuar nos casos concretos individuais, no sentido de pleitear mesmo em juízo a reparação do dano de uma pessoa X que, de acordo com o diagnóstico de vocês, foi incluída no trabalho escravo. E entra também, pelo que você colocou aí, um trabalho no plano teórico, acadêmico. Vocês estão lutando agora pela imprescritibilidade do crime de trabalho escravo. Como é que está esse cenário? Vocês entraram com uma amicus curiae, a perspectiva aí dessa mudança de entendimento. Hoje em dia, a prescrição lá está sendo regra? Tem algumas decisões contrárias? Eu vou só falar um pouquinho esse histórico, né? A Clínica de Direitos Humanos, antes de existir a Clínica de Trabalho Escravo, né, a gente ofereceu um amicus curiae no caso que o Brasil foi condenado no sistema interamericano, né, na Corte Interamericana, que é o famoso caso da Fazenda Brasil Verde. Esse caso, nós fomos a única entidade brasileira que ofereceu o amicus nesse caso. E o nosso amigo é citado na própria sentença da Fazenda, né, pela Corte. E aí, nesse caso, a Corte decidiu que o Brasil tinha que voltar a processar e julgar esse processo penal que tinha sido sentenciado como havia sido prescrito pelo tempo. E aí a Corte decidiu que os casos de trabalho escravo, os crimes, né, de trabalho escravo, são imprescritíveis. E tem toda uma fundamentação, uma tese jurídica, né, específica. E o que a gente vem defendendo doutrinariamente? Porque como nós todos somos professores, doutores de programas de pós-graduação, a gente também fundamenta nossas teses por meio dos artigos científicos publicados em revistas, né, nacionais. E a gente está fundamentando a tese da imprescritibilidade na seara trabalhista também, para os casos envolvendo trabalho escravo. Porque, vejamos, um trabalhador, muitas das vezes, ele nem é resgatado. Ele foi escravizado e foi escravizado por várias vezes e depois ele toma conhecimento, hoje em dia, com essa divulgação que nós estamos tendo, né, do que é trabalho escravo, que ele foi escravizado. E aí? Existe o trabalho escravo, numa perspectiva do direito internacional, dos direitos humanos, ele é um crime que a gente fala, é uma norma jus cogens, de proteção absoluta. Nenhum
um Estado, uma federação em estado de guerra, ele pode aceitar o trabalho escravo. Então, ele tem que ser combatido. E, neste caso, a gente não pode aceitar que esse trabalhador ele vai ter até 2 anos para requerer seus direitos trabalhistas e dizer que ele foi escravizado. Era trabalhista aqui, que o prazo prescricional... É 2 anos, né? Então, a gente vem defendendo essa tese. Tivemos um artigo científico publicado recentemente numa revista da Escola Nacional dos Juízes do Trabalho, do TST, e a gente está nessa defesa desses argumentos para acionar, requerer direitos trabalhistas dos trabalhadores brasileiros, defendendo a imprescritibilidade. Entendi. A gente vai ter... Vamos esperar essa decisão, né? Vocês estão lá atuando no processo, defendendo a tese da imprescritibilidade, mas deixa eu aproveitar isso para fazer uma pergunta que eu acho que é importante em relação ao tema da clínica de vocês. Tem muita polêmica, né, e discussão doutrinária a respeito do conceito de trabalho escravo, né, e toda uma evolução aí de construção, né, teórica a respeito disso. Hoje, na melhor doutrina, como é que eu conceituo um trabalho escravo diante de um caso concreto? Onde é que aquilo deixa de ser uma irregularidade, um não cumprimento de deveres do empregador e passa a configurar efetivamente um trabalho degradante? Na realidade, isso foi até tema da minha pesquisa de doutorado, né? Na minha tese de doutorado, que foi publicada em livro. A doutrina ela é uniforme com relação ao conceito de trabalho escravo a partir da alteração que houve em 2003 no Código Penal. A partir da alteração onde nós passamos a ter de forma descritiva os modos de execução desse crime, o que é trabalho escravo hoje? Trabalho escravo contemporâneo, moderno, é quando eu submeto o trabalhador a jornada exaustiva, a condições degradantes, a trabalho forçado, quando eu restringo a locomoção desse trabalhador em razão de dívidas. Então, eu já vou ter, de forma bem delimitada, a partir de 2003, um conceito legal. O Brasil ele é reconhecido internacionalmente, tanto na ONU quanto pela OIT, por ser um único país do mundo em ter uma legislação tão progressista com relação a esse tema do trabalho escravo. Nós somos elogiados. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a jurisprudência. A gente está tendo muita dificuldade na jurisprudência. Nos julgados. Engraçado que nos julgados dos tribunais regionais, da justiça de primeira instância, tanto criminal quanto trabalhista, sendo a trabalhista mais progressista do que a criminal, que é tudo a competência federal, então é a Justiça Federal que analisa o crime, e o trabalho que analisa o dano moral e as verbas decisórias desse trabalhador que foi resgatado, que foi escravizado. Mas o STJ e o STF, a jurisprudência deles são positivas, fundamentadas, né, de fato, na proteção da dignidade da pessoa humana. Então, a grande dificuldade que nós estamos tendo hoje não é doutrinária. A doutrina ela é uníssona em defender o trabalho escravo como uma ofensa à dignidade desse trabalhador e conceituar esses modos de execução. Mas a jurisprudência que vem... E a dificuldade maior, você diria, em primeira e segunda instância. A dificuldade maior, primeira e segunda instância. Tribunais superiores... A STF vem com uma jurisprudência muito, lógico, majoritária, não é unânime, né? Mas majoritária de defesa, defendendo que todos os modos de execução do crime, ou seja, o trabalho degradante, jornada exaustiva, que são os principais modos de execução, que são os mais criticados pela, por exemplo, a bancada ruralista no Congresso, que quer a todo custo, tem um monte de PL querendo tirar esses 2 modos de execução do crime, esses 2 tipos de trabalho escravo da lei, né? Mas o STF ele defende que a escravidão de hoje ela não está vinculada à questão da liberdade de ir e vir do trabalhador. Ela é totalmente vinculada à proteção da dignidade desse trabalhador, à proteção desse meio ambiente de trabalho seguro, né? À proteção de um trabalho digno. E aí, por incrível que pareça, a gente vem utilizando nas nossas defesas um doutrinador brasileiro famosíssimo, que é o professor Saulo Matos, que eu fico super orgulhosa. Tô ficando famoso, né? Porque antes a gente usava Kant defendendo, que nem Kant diz que a dignidade...
Hoje a gente usa Dr. Saulo Matos, né, a defesa, que o professor Saulo ele é um filósofo, né? Ele vem dentro da filosofia do direito, e aí ele filosoficamente discute a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, enfim. Mas isso é importante dizer, né? Porque a ideia de trabalho escravo, em geral, que as pessoas pensam, é aquela ideia da corrente, né? Da pessoa acorrentada, presa e que não consegue sair, né? Mas não é isso que o trabalho escravo hoje contemporâneo trata, né? O trabalho escravo contemporâneo trata do respeito à pessoa. E esse respeito envolve diversas dimensões. Tanto dimensões sociais, por exemplo, de você dar água potável para uma pessoa. Que o trabalho escravo envolve você retirar daquela pessoa também a água potável, por exemplo. Quanto condições de ter uma vida com mínimo, né, social, os direitos, como, por exemplo, não viver em um barracão em que as condições não são... até de temperatura, né? Porque tem questões atualmente nisso, né? Por exemplo, os fazendeiros que querem esconder os trabalhadores escravizados colocam muitas vezes os barracões, como é que chama? Colunas. Para que a pessoa não consiga ver de cima o barracão. E isso não só atrai... As folhas em cima da lona, para que quando a fiscalização chega, e até as imagens de satélite não possam ver que eles estão ali. E isso atrai insetos para dentro e torna o ambiente, inclusive, com um calor absurdo do trabalhador. Então, e também, por exemplo, o trabalhador muitas vezes recebe valor, né, pelo trabalho, mas ele só consegue comprar todos os produtos que ele precisa para viver dentro da própria fazenda, que coloca um valor altíssimo. Que vender dos tempos da borracha. Exatamente. Que é o truck system, o sistema de barracão. Porque essas violações de direito, elas evoluem com o tempo, assim como a sociedade vai evoluindo, então elas vão ficando mais sofisticadas. Sim. Então, realmente, você não vai identificar a violação do trabalho escravo hoje como ela acontecia há 500 anos atrás, né? Tem que identificar o que é que mudou e como ela adquiriu essa sofisticação para poder combater e identificar, né? Que esse talvez seja o maior desafio de vocês, compreender essa nova realidade dos fatos. O poder econômico está aí, né? Sempre tentando, aqueles que agem à margem da lei, porque muita gente age dentro da lei, né? Mas tentando arranjar a forma mais econômica. Sim. E na realidade, quando a gente for analisar, né, são os maus empregadores que agem dessa forma. E a gente fala que o trabalho escravo ele acaba provocando um dumping, né, que a gente diz um dumping social, que é algo combatido. O dumping ele é combatido no cenário internacional do comércio, do direito comerciário, né? O bom empresário, isso. Arcando com os custos que a dignidade exige. E quando ele vai vender o produto dele, o custo é maior do que aquele que não está cumprindo bem. Muitas pessoas acabam equivocadamente lendo o combate ao trabalho escravo como algo ruim, né, ao setor, digamos, que atua nessa área, mas pelo contrário, é ruim para quem está à margem da lei. Sim. Né? E a única salvação que aquele que cumpre a lei tem, para poder fugir do dumping, né? E assim, eu queria, diante do nosso tempo, assim, que vocês falassem para eu sei que a atuação de vocês é muito ampla, então vocês têm, segundo a parte acadêmica, de Unicus Curi, até casos concretos de atuação, a respeito dos quais a gente não entra em detalhes, obviamente, porque são sigilosos. Mas eu queria que vocês fizessem assim, um resumo hoje, né, dentro das atuações da clínica. O que mais orgulha vocês, né, o que é mais emblemático em relação a esse trabalho tão denso que vocês estão fazendo? Olha, a clínica, eu posso falar que é um sonho, né? É um sonho acadêmico que eu tive. Eu já pesquiso sobre trabalho escravo há 20 anos. E esse sonho, com base numa parceria firmada agora recentemente, está sendo assinada hoje, ou já foi assinada ontem, pelo reitor da universidade com a PADF, que é uma fundação da UEA, né, uma fundação americana, onde a gente firmou um convênio com eles para que o primeiro ano da clínica fosse aí financiado. Porque a clínica, ela requer custos. Custos como? A gente vai ter que fazer viagens para o interior, a gente vai ter que acompanhar esse trabalhador em audiência, a gente vai ter custos para poder fazer toda uma defesa para esse trabalhador, desde da peça quanto à sustentação oral, a gente vai ter que ter toda uma estrutura logística de atendimento, além da toda a parte de formação, participação em congressos, né, se manter
essa nossa atuação, por exemplo, no STF, essa vai ser esse terceiro Amicus que a gente tem no STF. O primeiro, que foi num recurso extraordinário, a gente ainda fez pela Clínica de Direitos Humanos, né? E a gente nós fomos já 6 e nós estamos esperando o dia da sustentação oral, ou seja, vamos ter que ir para Brasília, vamos ter que fazer sustentação oral. Então, a clínica requer um custo. Nós sabemos que as universidades públicas, elas passaram por um processo de retaliação total de respeito ao seu orçamento. Então, a gente precisa de ter um financiamento para a pesquisa. E a gente está com esse convênio. Além disso, nós também estamos com um projeto com o Ministério Público do Trabalho, recebemos um TAC do Ministério Público do Trabalho para auxiliar também com bolsas para os alunos da graduação, com os alunos da pós-graduação, para fazer pesquisa, para fazer desenvolver as atividades da clínica. E a gente pretende, assim, ser um centro de excelência para que as pesquisas relacionadas ao trabalho escravo no estado do Pará e na Amazônia, elas possam cada vez mais se solidificar e elas possam aí trazer indicadores que venham auxiliar as políticas públicas de combate e de prevenção ao trabalho escravo, é só por meio das pesquisas. E também a gente possa formar os nossos futuros juristas, né, que serão advogados, delegados, juízes, procuradores, que vão ter uma formação diferenciada com relação a este crime. E quando eles forem lá ter uma atuação prática como juízes do trabalho, eles já vão lembrar no atendimento individualizado que eles tiveram com aquele trabalhador, o que é essa realidade? Porque isso é uma realidade que é muito distante da nossa. Hoje em dia, qual é a grande dificuldade que a gente tem no judiciário? É de achar que aquele trabalhador que nasceu e está na miséria, ele pode permanecer na miséria trabalhando. E a jurisprudência está no seguinte sentido: são condições precárias, são condições realmente indignas, porém não é trabalho degradante. São apenas condições desfavoráveis, desconfortáveis, porque o trabalhador rural é próprio do trabalhador rural trabalhar no meio do mato, não ter sanitário, beber água que o boi bebe, é da natureza do trabalho rural. São essas as essências das decisões. Se a são condição absurdas. fosse miserável, justificasse ele poder trabalhar de condições... Esse é um dos pontos num dos amigos que a gente está discutindo no recurso extraordinário no Supremo. Então, o nosso grande objetivo é auxiliar nessa mudança de opinião dos futuros juristas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Saulo. Trabalho escravo. Temos um país continental. Amazônia, região norte, comparado com outras regiões. Nós somos a região mais desfavorecida nesse aspecto de incidência de trabalho escravo. Como é que está isso assim, no cenário nacional? Eu sei que você interage com outras clínicas de outros estados. O Pará é o campeão, né? Historicamente, nós estamos na frente, infelizmente, é o campeão em termos de resgate, né? Nos últimos anos, o que nós tivemos? Infelizmente, né? Nós estamos agora com concurso aberto para o auditor fiscal do trabalho, mas são 1.600 cargos vagos. Então, a fiscalização no estado do Pará diminuiu muito. E, logicamente, a gente está tendo um resultado desses dados que a gente fala que não é que sejam maquiados, mas são subnotificados. Então, se você for olhar, né, lá no Ministério do Trabalho, na Superintendência, né, de Trabalho, existe todo um mapa com a atividade econômica, quantos resgates teve no Pará agora em 2023, eles vão atualizando. Foram poucas operações, foram poucos resgates, porque são poucos auditores fiscais de trabalho. A gente tinha 9 grupos nacionais de fiscalização, agora nós estamos com 4 para dar conta do Brasil inteiro. E fiscalizar o sul, sudeste, oeste, centro-oeste do estado do Pará é terrível. Às vezes a distância, né, geográfica é curta, mas demora 8 horas para tu sair de um município e chegar no outro. E tem muitos locais só com helicóptero, só com aviãozinho. Então, tudo isso dificulta. Então, hoje, nós saímos de uma formação semana passada com a CPT, com a Só Direitos, onde a gente está verificando que está tendo uma invisibilidade do trabalho escravo no estado do Pará. Em razão do governo que nós tivemos passado, que não reconhecia o trabalho escravo, dizia que não existia, e da falta de fiscalização mesmo, falta de recurso para fiscalização. Então, a gente espera que, no atual governo, a gente haja uma mudança nesse cenário.
Eu queria voltar à tua pergunta sobre o que me dá orgulho, que eu fiquei pensando aqui, se puder, né? Tem duas coisas, dois lados disso. Acho que uma coisa a Valena tocou, do meu lado, pelo menos, do meu ponto de vista. Me dá orgulho estar do lado da Valena, que é uma das pesquisadoras no Brasil de trabalho escravo. Pouca gente sabe disso aqui no Pará, mas a Valena é reconhecida nacionalmente, uma das líderes do grupo de trabalho, né, nacional sobre trabalho escravo, pessoa que formou aqui inúmeras pessoas da região, tem publicações, né, nível nacional e internacional. Então, em primeiro lugar, isso, né, e não é levantando a bola dela, não, é que eu realmente sinto um orgulho imenso de... Ela não gosta que eu fale, porque ela foi minha professora, né, mas hoje todo lado dela é um orgulho imenso. E ela já disse, né, Ela sabe, ela não fica nem VT, ela sabe. Fazendo isso que ela colocou, tá dando do lado dos grupos mais vulnerabilizados, talvez, da nossa sociedade, que historicamente sempre foram assim. Está numa região do país em que há um histórico de trabalho escravo indígena e também africano, né, negro, imenso desde a colonização. Boa parte dos nossos monumentos aqui históricos da época da colonização foram construídos com mão de obra escrava, né? A gente vive numa cidade que era anteriormente ocupada por sociedades indígenas, tupinambás, e que foi invadida, e esses povos foram escravizados, e isso se mantém até hoje. Não é uma mera coincidência que a gente está no estado campeão. A escravidão se mantém até hoje. Então, para mim, dá muito orgulho estar pesquisando, e estar nesse momento da minha fase da carreira. Eu já fui uma pessoa que só pesquisei coisas teóricas, mas hoje me dá muito orgulho de estar numa frente também de estudo e de prática de algo tão relevante para a sociedade paraense e mundial, eu diria, né? Porque é um tema local, mas ele é universal. Enquanto houver trabalho escravo no mundo, você vai ter uma mancha, talvez, na civilização e na humanidade. Tá? É isso que a gente luta contra. Então, desse lado, sinto muito orgulho disso. E, por outro lado, do ponto de vista histórico-pessoal, tentar, né, Valena, construir uma sociedade para os nossos filhos, né, que não haja mais trabalho escravo. Ninguém precisa submeter essa condição no futuro. E na minha família, inclusive, contam as narrativas da minha família materna que meu bisavô foi escravizado. Acho que eu não contei isso para a Valena. Minha família materna uma parte dela vem de Salvaterra. E o que o meu avô conta é que ele veio muito cedo, como muitos no interior do estado, para a cidade, com a promessa de estudo. Chegou numa casa de uma residência familiar e foi submetido a condições de escravo. Ele não podia sair, não ganhava nada, remuneração. Ficou um tempo lá, até que a vizinha dessa senhora que o escravizava ofereceu ajuda. Disse que se ele fugisse, ela daria abrigo e ele poderia depois ir embora, né? Conseguia a vida dele, tocar a vida. Então, ele fez assim, né? Era até uma senhora portuguesa, olha, paradoxo histórico, que deu a mão a ele, né? Que o abrigou até que ele conseguiu no outro dia fugir daquele bairro onde ele morava. Aí depois foi a vida, né? Virou padeiro, açougueiro, construiu família. Tô eu aqui, trabalhando contra o trabalho escravo. Então isso também, pessoalmente, para mim, tem uma relevância muito que grande. infelizmente perdura, né, Saulo? Perdura. Até hoje. Eu quero, nessa linha de elogios, né, parabenizar ambos, Valena e Saulo. Valena, sou suspeito, sou amigo há muitos anos, né? E você, Saulo, pela admiração que eu tenho, tá? Como doutor, como acadêmico de peso aqui do nosso estado. Mas parabenizar, sobretudo, pela dedicação de vocês a uma causa tão nobre. Eu sou advogado, eu defendo causas, né? Causas boas, causas não tão boas, porque o advogado tem que defender o direito do seu cliente. Mas não há nada melhor do que defender uma boa causa, uma grande causa. Aí vocês têm isso como meta de vida, né? Envolvidos dentro de um projeto tão importante. E daí a importância também de levar isso para a sociedade, para terem conhecimento que, apesar dessa situação tão ruim em termos de aparelhamento do Estado em relação ao combate escravo, tem iniciativas como a de vocês, nessa clínica que, bom, tende a crescer muito porque trabalho não vai faltar, né? E parabéns por isso, né? A sociedade precisa disso e obrigado por participar do videocast, por interagir um pouco com a gente sobre esse trabalho de vocês. Nós te agradecemos e colocamos não só a clínica, eu como diretora do Instituto de Ciência Jurídica, coloco aqui o Instituto à disposição, né? Para falar dos seus projetos, né, das suas pesquisas e agradecer, né, por oportunidade de ter
né, esse programa para a gente poder, né, dialogar e prestar, né, para a sociedade, para os ouvintes, o conhecimento, né, do que a gente vem fazendo na universidade. Obrigado. Obrigado, Obrigada. Sara. Obrigado, o canal. Encerrando agora nosso videocast com a presença da Valena e do Saulo. Curta no Instagram, compartilhe, comente. E meus agradecimentos aqui à dupla comunicação, ao Giovanni, à Raquel da nossa equipe de produção e à Tanza, que é nossa coordenadora geral do Justiça Amazônia. Até a próxima.